Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos alcançando você onde você estiver, querido. Que seu espírito esteja aquecido em Deus diante de tudo isso que foi proclamado aqui, através dessa adoração, que verdadeiramente não dá vontade, de nós pararmos, porque nós temos aprendido a amar a presença do Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do Velho Testamento, um dos profetas maiores, chamado Jeremias. Eu queria que você abrisse capítulo 5 de Jeremias. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 25. Jeremias, capítulo 5, verso 22 ao 25. Dá um tempo para os irmãos acharem. Jeremias, capítulo 5, verso 22 ao verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde, e eles se afastaram e foram embora. Não diz em seu íntimo: temamos ao Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e assegura-nos as semanas certas da colheita. Mas os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado destes bem. O tema da nossa palavra hoje, querido, é obstinação, um mal para o coração. E eu quero colocar aqui para os irmãos que existe um temor muito grande no meu coração. Existe algo que faz meu coração ficar temeroso. É o saber que Deus pode, querido, em sua grandeza, fazer concessões, conceder algo, a insistência e a total obstinação do coração de alguém. E esse temor, querido, ele existe justamente porque obstinação é um caminho perigoso para se decidir seguir. É um caminho perigoso para se decidir andar, para estar diante do Senhor. Até mesmo porque a obstinação é esse apego forte e excessivo às próprias ideias. Entenda, amados, que pessoas obstinadas são pessoas difíceis de se liderar, são pessoas difíceis de se lidar, são pessoas difíceis de conviver com elas, porque são pessoas que não cedem, são pessoas, querido, que são totalmente inflexíveis, são pessoas que não conseguem enxergar o quanto o mal está diante das suas atitudes. Pessoas obstinadas são assim.
É uma pessoa que sempre atua com uma postura de rigidez. É uma pessoa que é muito dura de coração. São pessoas, querido, que têm uma dificuldade enorme de escutar a razão. E isso por quê? Porque sempre caminham baseados em seus sentimentos. São pessoas que estão totalmente arraigadas em seus sentimentos. Mas claro que eu não quero, essa noite, querido, descartar aqui algumas virtudes desse comportamento. Como, por exemplo, a teimosia que às vezes existe quando se precisa alcançar algum objetivo que não foi alcançado nas primeiras tentativas. Ou em alguns momentos de se defender princípios válidos e de se permanecer firme diante das adversidades, diante de tribulações. Mas o que é interessante é que a própria psicologia, querido, afirma que o problema começa quando surge a cegueira e a surdez diante de fatos e realidades, querido, que não merecem ser questionados. Aqui é onde começa o problema da pessoa que é obstinada. E o que eu quero que vocês entendam essa noite é que a obstinação, ela sempre parte de um capricho. Ela sempre parte, querido, de um costume que nas crianças nós chamamos de birras. E isso é interessante, porque é justamente a expressão que ela externa, querido, por desejar algo e pronto. É assim que as crianças agem. Mas quando nós crescemos e continuamos com essas atitudes ou agindo dessa forma, querido, isso avança de nível. E aí se torna uma obstinação. Ou no popular, teimosia. Uma fixação em uma ideia, em um propósito, que não existe nada e não existe nem ninguém que faça a pessoa mudar de ideia ou mudar as suas atitudes, querido. Mas sabe o que é interessante? É que pessoas obstinadas geralmente são pessoas fracas em sustentar as suas posições em relação aos argumentos. São pessoas que não conseguem, se opor. Mas são pessoas que se recusam totalmente a ouvir qualquer coisa que venha contradizê-las. Elas recusam qualquer tipo de argumento que vá contra as ideias que elas estão processando, querido. Mas são pessoas que não sabem se opor. Mas elas simplesmente não escutam. Não adianta o que você diga, não adianta o que você fale, elas não querem escutar, querido. Porque são pessoas apaixonadas, são pessoas obsessivas por uma realidade física e mental, querido, que com o passar do tempo vai se tornando um fanatismo. E com o passar do tempo, querido, ela vai, caminhando para um distúrbio do próprio psique. E aí quando chega nesse estágio, preste atenção, ela vai eliminando qualquer tipo de bom senso que possa existir. Qualquer apego pela razão vai sendo eliminado quando ela chega nesse estágio. E aí algumas pessoas começam a caminhar, querido, para um nível ainda muito mais perigoso, porque começam a se tornar violentas e começam a se tornar agressivas. Ou seja, perdem totalmente a noção da racionalidade, querido. E isso é um problema muito sério. E sério, sabe por quê? Porque nós humanos somos facilmente dominados pelos nossos sentimentos almáticos, querido. Nós facilmente nos perdemos.
a ponto de seguirmos caminhos que nós sabemos que vai dar errado, sabemos que vai nos prejudicar, mas eles acabam se tornando caminhos difíceis de retorno, difíceis de se voltar deles, justamente porque a gente vai se apegando à dor. É por isso que a obstinação se torna um veneno mortal, amados. E é isso que eu queria que você prestasse atenção. Sabe por quê? Porque quando nós levamos isso para Deus, quando nós levamos isso para um se relacionar com Deus, querido, esse perigo se torna ainda muito maior. Porque, amados, não tem nada pior do que um cristão obstinado. Porque ele se torna alguém que luta contra Deus. E um dos tributos da obstinação, querido, é justamente essa inflexibilidade. Essa inflexibilidade que nos torna intransitíveis e totalmente insensíveis. E isso é perigoso demais, amados. Imagina alguém indo assim diante de Deus. Imagine você uma pessoa que leva as suas petições a Deus de uma forma totalmente obstinada, de uma forma totalmente cega em suas próprias ideias. Sabe o que vai acontecer? Preste atenção. Essa pessoa, ela vai começar a celebrar bênçãos que ela acredita que foram recebidas como respostas de oração, sem saber que na realidade o que ela conquistou foi simplesmente o desejo da sua cobiça, querido. Ou seja, o que ela recebeu, ela não recebeu porque Deus estava desejando dar, mas ela recebeu por causa da sua teimosia em receber, queridos. Isso é perigoso demais, amados. Perigoso demais. E nesse formato, nesse processo, relacionamento com Deus, tentar se relacionar com Deus dentro dessa forma de atitude, gera um perigo muito grande. Ou alguns perigos. O primeiro é você começar a viver, sabe, uma vida espiritual baseada em resultados alcançados e desejos realizados. E pessoas assim, querido, começam a ter uma métrica de que Deus é a favor delas ou contra elas, a partir do momento que as suas orações vão sendo respondidas de acordo com os seus desejos realizados. Quando, na realidade, preste atenção, o que essa pessoa fez, o que essa pessoa estabeleceu, foi justamente o traçar de um plano, o traçar de uma ação, que ela se apega a isso com todas as suas forças, baseado em um pensamento positivo, totalmente alicerçado por muito trabalho e por um esforço próprio absurdo. E aí o que acontece? Ela conquista o que ela queria. E aí ela celebra esse momento com a seguinte interpretação: Deus confirmou aquilo que eu queria. Isso é perigoso. Sabe por quê, querido? Porque no final das contas, na realidade, não há nada de Deus sobre isso. Não há nada ou nenhum prazer de Deus sobre esse tipo de relação. Preste atenção nisso, querido. Porque isso é muito perigoso, amados. Porque a gente hoje acaba tendo, sabe, uma geração inteira lutando contra Deus, lutando contra os princípios bíblicos
imorais, lutando contra os seus próprios irmãos, para poder chegar ao poder, querido. Uma geração que vai até Deus com as suas orações obstinadas, mas que vendem a alma para Mamon, em troca de reconhecimento e em troca de um status que o príncipe desse mundo oferece, que o próprio Satanás oferece. Um reconhecimento, preste atenção, um reconhecimento, um status e riquezas que ele ofereceu para Cristo e Cristo negou. E nós, hoje, que somos os seguidores de Cristo, o que nós fazemos, querido? Nós gastamos os nossos dias desesperados, buscando, sabe, essas riquezas e buscando esse status que Cristo negou e que Cristo jogou fora. E aí, quando nós alcançamos, nós temos uma capacidade extraordinária de abrir os nossos lábios, cheio da nossa hipocrisia religiosa, e dizer o seguinte: não, é para a glória de Deus. A gente faz isso sem doer, querido. E aí, na minha avareza, para a glória de Deus, eu já não consigo mais ofertar direito. E aí, para a glória de Deus, eu conquistei o que eu queria, mas agora, para a glória de Deus, eu quero meio que negociar a minha contribuição em relação à obra, ou contribuição, ou dízimo, ou seja lá, como é que você quer chamar isso, querido. E isso é muito sério, porque aí vem aquilo que a gente queria conquistar, e aí a nossa empresa começa a faturar 500 mil reais, 1 milhão por mês. Meu Deus, espera aí, não, 100 mil reais de dízimo é dinheiro demais, 100 mil reais para dar para a igreja é dinheiro demais. Mas aí, no fundo do meu coração obstinado e esperto, eu tenho um plano fantástico. Eu monto um prolaborezinho ali de 1.000 reais, e aí eu dizimo 100. E aí os outros 40 mil, ou sei lá, 99 mil, eu gasto com aquilo que o meu estômago deseja, ou que o meu status social anseia. E a obra de Deus que se lasca, a obra de Deus que se vire, a obra de Deus, querido. Azar, sabe? Azar dos missionários que largaram tudo para morrer de fome em algum país onde aquela nação odeia Deus totalmente. Azar das pessoas que estão abrindo mão de tudo na sua vida para viver essa obra. Azar dos pastores que foram chamados para cuidar de rebanhos avarentos e mesquinhos. Sabe por quê? Porque Deus está me abençoando, porque Ele quer me levar para o topo do mundo. E a obra de Deus, Ele que cuide, porque Ele não me chamou para sustentar ela. É isso que acontece, querido. Eu confesso para os irmãos que é muito dolorido falar sobre essas coisas. Mas é uma realidade que a gente experimenta, é uma realidade que a gente convive, são testemunhos que a gente ouve. E quanto mais a gente ouve essas coisas, menos de Deus a gente enxerga, querido. E sabe o que essas pessoas esquecem? Que esse mundo está cheio de ateus, está cheio de homens maus e perversos, que são absurdamente bem-sucedidos. E que nunca recorreram a Deus para nenhuma dessas coisas. Nunca lembraram de Deus para conquistar nenhuma dessas coisas. Mas todos eles estarão diante de Deus no dia do julgamento, querido. E sabe qual é a questão? A questão é que a mente obstinada e o coração obsessivo, querido, eles conseguem ter uma influência muito forte sobre si mesmo. A prova disso são justamente o sucesso que existe sobre os livros de autoajuda e sobre essa onda do coach, que trabalha muito bem isso. Porque é isso que a gente quer conquistar, querido. Mas esse processo acaba gerando um outro problema.
Porque quando eu chego nesse nível, a partir desse momento, olha só, queridos, preste atenção, eu começo a confundir o meu êxito de vida como sendo o êxito da vontade de Deus. Meu Deus, que o Senhor possa nos livrar desse nível. Porque eu não entendo que nível é esse, querido. E aí o que nós não percebemos é que quando o nosso ponto de avaliação é sobre o que dá certo, na realidade eu já perdi toda a minha capacidade de discernir o que é certo, amados. Justamente porque no parâmetro do meu Deus, nem tudo que dá certo é certo. Mas a gente não quer enxergar essas coisas, querido. Até mesmo porque a partir daí o meu ponto de avaliação começa a ser segundo a vontade da minha alma e não mais a vontade do meu Deus. O meu ponto de avaliação começa a ser equilibrado a partir da satisfação da minha própria alma. E aí nesse momento, nesse estágio, a minha mente ela recebe uma informação, um pensamento, que a minha alma aceita instantaneamente. E esse pensamento é o seguinte: não, se eu estou sofrendo, se eu estou passando necessidade, Deus está chorando comigo, Deus está, perdendo sono por minha causa, porque por um momento Ele perdeu o controle e minha vida virou um desastre completo, e agora Ele mesmo não sabe o que fazer para me tirar desse processo. E aí eu preciso gerar mecanismo, meio que para ajudar Deus. Mas tem o outro pensamento, que é tão perigoso contra esse, querido. Porque aí quando eu estou bem, cheio da grana, saúde em dia, Deus está totalmente feliz comigo. Deus está bem porque Ele e eu estamos bem, porque nem Ele nem eu precisamos se preocupar um com o outro. Amados, eu confesso para os irmãos que não existem pensamentos tão satânicos e tão antibíblicos como esse. E aí, amados, esse pensamento ele gera um outro perigo. Eu começo a crer, presta atenção, eu começo a crer que tudo que acontece de bom para mim vai de fato me fazer bem, amados. E eu garanto para os irmãos que não é bem assim. Sabe, eu garanto para os irmãos que não funciona assim, não se engane. A minha experiência com Deus, nesse tempo de caminhada, tão pouco que eu tenho com Ele, a própria vida tem me ensinado, querido, que muitas coisas que nós achamos que é bom, na realidade, acabam, em algumas situações, gerando mal na nossa vida. E algumas situações que nós determinamos como mal, que nós achamos como maldade sobre nós, em determinadas circunstâncias, são capazes de salvar as nossas almas, querido. É por isso que a palavra de Deus vem e adverte que é possível que alguém esteja celebrando o seu êxito, quando na realidade o que está acontecendo naquele momento é que ela está destruindo a alma dela, querido. O que eu quero que você entenda é que a sua vida pode estar hoje, querido, cheio de conquistas. Que de repente você pode estar celebrando nesse momento, sabe, tantas coisas, e aí, como todo mundo faz hoje, postando em tudo que é rede social. E você está feliz. Mas aos olhos de Deus, essas coisas não passam de derrotas para você. Assim como também você pode estar vivenciando nesse momento, querido, situações que você tem como derrotas constantes. Situações de dor que não acabam.
Mas aos olhos de Deus, você nunca esteve tão vitorioso em sua vida. Sabe por que isso? Justamente porque, querido, para Deus, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quinta-feira, o presbítero Fernando pregou sobre isso. Sobre salvação. E a visão de Deus é essa: não adianta você conquistar todos os seus desejos, realizar todos os seus sonhos e perder a sua alma. E essa questão de perder a alma, querido, não é somente a questão de inferno, mas é justamente, querido, a questão de você perder totalmente o seu coração ensinável e perder totalmente a sensibilidade que busca sem medo a vontade de Deus. E o meu desejo, amado, eu estou encerrando aqui, a minha oração é que você prospere e que eu também prospere. Mas que isso venha acontecer, amado, somente quando as nossas prioridades externas não destruírem a nossa alma diante de Deus, querido. Caso contrário, tudo que a gente conquistar vai ser uma tragédia. Que Deus possa guardar essa palavra no seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida, que você medite sobre isso e que você tenha uma semana debaixo da palavra do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você, abençoar cada mãe que está nos ouvindo. Hoje é dia das mães. E que o Senhor possa abençoar as nossas mães, da nossa igreja e todas aquelas que não são também. Deus abençoe a sua vida, querido. Em nome de Jesus.